Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô aqui mais um dia reagindo aos videozinhos com vocês, né? Hoje vai ser o vídeo do nosso mano Miséria Corvo. Ele que tá... Corvo ou corno? Acho que corvo mesmo. Hoje ele vai explicar aí pra gente a speedrun de 41 minutos de Mario World. Mario World que é um jogo bem quebrado aí, que eu tô ligado, que dá pra fazer muito glitch, muita otimização nele. Um jogo bem interessante aí pra fazer uma speedrun, e até por isso eu acho que dá pra zerar em 41 segundos. É muito pouca coisa, é o tempo nem que eu ir ali na cozinha e voltar. Eu queria muito ver isso aí. E já aproveitar que a gente tá na pegada aqui de ver esses videozinhos de jogos, Marios, né? Que nem os últimos dois vídeos, né? Nada melhor do que ver esse aqui também. Bora lá? O Super Mario World é tão bugado que conseguiram zerar em 41 segundos, usando um glitch extremamente complexo que te coloca direto nos Alphyrus. Tô ligado que esse é um speedrunner brasileiro. Acho que foi o primeiro brasileiro aí a fazer esse recordezinho. Acho que tá até hoje no Guinness Book. Ele ganhou um prêmio e tal. Muito foda. créditos finais. Daí aqui eu vou explicar como isso funciona. Essa categoria de speedrun é a Zero Exit. Obviamente existem outras categorias onde esse tipo de Quais são? No Star World, Wallcastle, glitch é banido, ou umas que obrigam passar por mais fases, tipo a speedrun de fazer todos os castelos do jogo. Porém, vamos focar só nessa. O cracudo que pegou esse recorde é um brasileiro chamado Furious. Daí pra demonstrar a estratégia, eu montei um ties replicando o que ele fez. Primeiro, Tais, pra quem não sabe aí, é você meio que fazer perfeito, podendo pausar entre as cenas e tudo, e depois você meio que roda isso tudo de uma vez. Isso é um dice. o que acontece no final é o item swap, no qual o jogo se caga e resulta no teleporte chamado Credits Warp. Só que antes de falar disso, é importante conhecer algumas noções básicas de programação. Merda, isso aqui é hexadecimal, né? Hexadecimal a gente vai no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, loucura. D, E, F. Tipo o conceito de memória. Seguinte, no jogo você encontra várias memórias, onde cada uma tem a sua função. Tem a memória que anota a sua quantidade de vidas, a que registra as suas moedas, ou que armazena a velocidade horizontal do Mario. Nisso todas elas têm algo em comum, um endereço e um valor. Então o valor dessa que mostra as suas moedas seria 70, e o endereço é usado para saber onde essa memória está. Por exemplo, suponha que o endereço é 10. E aqui temos o processador do Super Nintendo. Esse corno consegue acessar um bocado de memórias diferentes. Pode interagir com as memórias no chip que tem informação do seu save, mexer no chip que tem os botões que estão sendo apertados, ou sei lá, o chip com dados das músicas do jogo. Ao todo são milhões de memórias diferentes que ele consegue acessar. Deixa eu entender então. Então, geralmente quando você vai plugar o jogo, você tem a que faz o save, a que faz os inputs do controle, faz a música que ele falou aí. Então acho que para bugar eu vou meio que pegar a memória do input do controle, exemplo, mas usar ela na música. Aí que buga. Deve ser isso. É por isso que o endereço é útil. Se eu pedir pro processador ver a memória do endereço 10, ele vai conseguir chegar na nossa quantidade de moedas. Só que obviamente, esse meu exemplo é a demonstração mais simples. Uma diferença relevante é que o valor e o endereço costumam ser representados em hexadecimal. Ah, não muda muito, né? Só muda que vai ter mais casa, vai ser mais confuso ali pra quem não entende. Nisso, ao invés de números de 0 ao 9, o hexadecimal vai de 0 a F. Então o número que vem depois do 9 não é o 10, e sim um A. Depois vai subindo até o F, e só aí chega o 10. Então o valor dessas memórias seriam assim, e esses são os endereços reais. Geralmente colocam um sinal de dinheiro para identificar como endereço. E dependendo do contexto, dá para omitir alguns números. Esses podem ser escritos só com os últimos 4, e esse só com os últimos 2. Aí beleza, antes de continuar aqui, precisamos falar do primeiro patrocinador do... Pô, desculpa aí, mano, não tá me patrocinando. Legal, depois vocês quiserem ir no vídeo lá e dar uma olhada no Hell Quest, é um joguinho muito da hora, mas infelizmente que eu não tô sendo patrocinado. do jogo na descrição em comentário fixado. Mas Tá na enfim, descrição dele. voltando para speedrun, antes de fazer o glitch do teleporte, é preciso manipular algumas memórias específicas. Primeiro é fazer a memória do endereço E4 ficar com valor FC. Para isso temos que entender os slots de sprites. No jogo tem uma lista que armazena os sprites que vão aparecendo na tela. Com sprite eu me refiro aos inimigos, Yoshi, Power Up, cascos e etc. Tá, pelo que ele falou até agora, eu acho.
tentar entender mais ou menos o que vai fazer. Ele falou que tem as memórias e tem o endereço da memória, né? E tem os sprites, os sprites também tem o endereço. Então eu acho que ele vai meio que carregar um sprite, setar um endereço da memória, tira o sprite, e depois ele vai usar esse endereço em outro sprite, ou guardar ele para algum outro bug que vai acessar outra funcionalidade, aí vai bugar tudo e ele vai passar até o final. No total são 12 slots, onde os últimos 2 são só para algumas sprites específicas, tipo as mangas. Daí quando uma sprite aparece, As mangas, eu chamo isso de frutinha. Manga é fruta, né, mãe? ela sempre tenta ocupar o slot vazio de valor mais alto. Então, por exemplo, indo aqui para a direita aparece um casco, no qual vai lá e ocupa o slot 9. Depois uma tartaruga, que aparece no 8. Sim. E outra que surge no 7. Estourando o casco, ele esvazia o slot que estava. Nisso, quando aparece uma tartaruga nova, ela vai procurar o slot mais alto que não está ocupado. E dessa vez é o 9. Aí beleza. Outra coisa útil é que os slots também armazenam a posição horizontal e vertical de cada sprite. Então, se eu deixar isso... Esse pack então simplesmente manipula o endereço de memória. A horizontal aumenta indo para a direita, enquanto a vertical aumenta para baixo. Então nesse exemplo aqui, o casco está na posição horizontal 02FC e vertical 0130. Problema é que cada memória tem um tamanho máximo de 1 byte, ou seja, valor mínimo 0 e máximo FF. Então para representar um número de 4 casas hexadecimais, precisa de 2 memórias. Essa que armazena os da frente se chama high byte, e a de trás é o low byte. Isso também acontece para a posição vertical. E interessante que quando uma sprite é destruída, o slot continua armazenando a posição que a sprite estava. Isso que eu falei. Então, ele vai lá, armazena a memória e depois vai usar em outra coisa. Então, deve ser isso mesmo. Tipo, bem rápido ali, e o jogo vai... Eu puxei aqui a memória. Puxa o crédito. O valor só é atualizado de novo quando é ocupado por outra coisa. Agora voltando para a primeira manipulação da speedrun. A memória de endereço E4 é o low byte da posição horizontal do slot 0. Para ela virar FC, você vem correndo, dá um pulo curto e depois um longo. Nesse momento, é assim que está os slots das sprites. Daí se tu nunca jogou o jogo, ao pisar num usuário de canudo, ele é vomitado para fora e deixa um casco. Nisso ao pular na esquerda dessa quarta tartaruga, o casco dela fica no slot 5, que era o slot que originalmente já estava, e a tartaruga que sai do casco aparece no slot 0. E se já tiver tipo todos os slots ocupados, o que acontece? Bem, ali tá falando que tem espaço para 11, no caso. O 9, né? Se for pegar para 10, tem o 0. E se eu quicar em a tartaruga? Tipo, não vai sair a tartaruguinha? Vai ocupar aquilo. Depois é só correr varado para a direita que ela desaparece na posição horizontal 01FC. Como o slot continua armazenando essa Será que, tipo, aí tem um limite? Tipo, é 10 coisas que pode ter na tela só. posição depois da sprite sumir, essa memória vai se manter no valor que precisamos. Beleza, agora o próximo passo altera 4 memórias de uma vez. A memória 1A06 precisa virar 3, a 182A 42, a 1829 1A 18 e a 380. Primeira etapa para isso é um glitch que duplica o bloco do Yoshi para a direita. Aí o seguinte, os blocos respeitam a... Para isso é um glitch que duplica o bloco do Yoshi. Bateu no radinho. Mas eu jogo do Mario World, eu conheço os glitches, mano. Tem umas coisas que eu nunca vi, não. Para a direita. Aí o seguinte, os blocos respeitam a grade de 16 pixels por 16. Então normalmente não tem como pôr um bloco aqui no meio. É como se a fase fosse uma caixa de ovo gigante, onde cada bloco tem um espaço reservado para ser colocado. Por isso que não tem como colocar um bloco aqui. Aí cada região dessa que podemos colocar um bloco se chama tile. Na real não sei se é o nome certo, mas vou chamar disso mesmo assim. Nisso, quando pulamos debaixo desse bloco, o jogo verifica o tile que foi agredido, faz a animação do bloco apanhando, dá o item que você tem que receber dele e cria outro bloco, nesse caso o marrom. Esse processo geralmente ocorre como esperado, só que o casco é meio leproso. Essa é a área de colisão. Então se pá que, tipo, ele verifica que bateu no tile, só que o casco ele tá no tile do lado, tipo assim, o bloco tá aqui, e tem esse tile e esse tile vazio, e o casco ele bate aqui e manda o jogo verificar o tile. Só que não tá nesse tile, tá nesse. E aí ele pega tudo disso aqui e vem pra cá. Usada para interagir com os blocos. Porém a posição que determina o tile atingido é um ponto acima. Então chutando... então é isso mesmo.
Sou um Dando gênio. um casco pra cima aqui, a colisão dele atinge o bloco, mas o ponto que verifica o tile fica no acima, então a ativação acontece no lugar errado, e é por isso que duplica. Além disso, o casco tem um sistema de ir um pouco pro canto quando jogado na beira de outro bloco, coisa que acontece antes de determinar o tile que o casco atingiu. Então ao jogar aqui, ele faz o processo de ir um pouco pro canto, e só depois checa o tile atingido. Nesse caso é o que está à direita do bloco. Se quiser, tem até como duplicar na diagonal pra cima. Daí nessa speedrun, precisa fazer na direita ou diagonal e logo em seguida pular no outro bloco. Com isso chega a memória 1A06. Eu não sei exatamente como ela funciona, mas tem relação com os blocos de Yoshi da fase. Batendo nesses dois, ela vira 3, que é o que precisamos. Agora as próximas duas memórias alteram com as cascas do ovo. A 1829 é a velocidade Com as cascas do ovo, mano. Meu Deus. vertical do pedaço superior direito. Não, faz sentido, né? Tudo que acontece no jogo tem que estar na memória, né? Mas, você precisa calcular a casca do ovo pra zerar em 21 segundos. 20 não, 41 segundos. E a 18.2A é o inferior esquerdo. Aí se o Mario ficar exatamente nessa posição, esse primeiro pedaço termina com a velocidade 18. E nessa outra posição termina com 1A. Já o outro pedaço naturalmente termina com a velocidade 42. E é assim que manipulamos esses dois valores. Daí enquanto isso, também tem a memória 300, que registra a posição horizontal do Mario ao mudar de lado enquanto carrega um item. Girando mais ou menos aqui, essa memória vira 80. Depois de manipular tudo isso, a memória 02F4 precisa virar 18. Ela armazena a posição horizontal do peido que aparece. Tá, mas isso tudo pra quê? Isso é, tipo, pra pegar, que nem eu falei antes, pegar o endereço errado de memória, mas no que? Quando chuta um casco. Então para deixar no 18, tem que segurar R para a câmera ir pro lado, ficar exatamente nessa posição e chutar o casco para frente. Com isso já temos quase tudo pronto. Só falta montar no cavalo e fazer isso aqui. Tá, comeu o casco, soltou o foguinho, trocou de item, zerou. Nesse trajeto não pode. Tô ligado que tem um bugzinho ali, que é esse que ele fez, que é o item swap, que a gente fala do começo, que é você pega um item que vai ir com a língua do Yoshi, só que você tira ele da língua do Yoshi no momento que o Yoshi tá comendo o sprite. Então o Yoshi, o jogo não entende, mas como assim, mano? O cara tá comendo ou não tá comendo? Tá comendo ou não tá comendo? Tá. E bota o primeiro sprite próximo que tiver ali. Que nesse caso é o Chuck, né? O jogador de futebol americano que fica correndo atrás do você. E aí você consegue. Você pega um endereço de memória que não deveria do sistema. E nesse caso, como ele já tá com tanto endereço de memória malucão aí, deve que isso tudo foi para reprogramar o jogo para o endereço de memória que ele pega ser o do crédito. Comer nenhuma pitomba, porque isso também altera a memória Manga Pitomba, qual é o próximo nome que ele vai dar? 300 que acabamos de manipular. E na hora de pegar a tartaruga, não pode nocauteá-la, senão esse peido vai bagunçar a memória 02F4. Já essa cuspida de fogo só precisa ser autossuficiente para conseguir queimar o casco depois. E nisso chega a parte mais importante da speedrun, o item swap. Mas na verdade tem mais duas manipulações de memórias que ele faz durante esse glitch. Primeiro a 17. Ela muda de acordo com os botões que você aperta. Então logo antes do item swap ativar, você precisa soltar todos os botões exceto o RLX, que aí essa memória vai para 70. Já essa manipulação é tão noiada que temos que falar do Bomberman 3. Nele dá Do nada. Do nada, vai falar por muito tempo. Meu Deus, vai ficar 3 minutos no Bomberman 3. Tá bom. Vamos falar do Bomberman 3. para jogar com 5 pessoas ao mesmo tempo. Porém, como o Super Nintendo só tem 2 entradas de controle, foi criado um apetrecho chamado Multitap. Se pá, então que o endereço de memória específico deve ter um zilhão de botão diferente apertado, por isso. No qual transforma uma entrada de controle em 4. Então botavam isso no slot 2 para jogar de 5. E aí que tá. A speedrun também usa essa merda. Apesar do Mario World suportar no máximo 2 pessoas com uma jogando Ele lê também o comando, né? Que vai ter. de cada vez, os multitaps ainda afetam algumas memórias. Então a ideia é ter um multitap em cada entrada e 4 controles. O que usa para controlar o Mario fica na primeira entrada do primeiro multitap. Daí outro na segunda entrada, segurando o A, L, B e esquerda. Um terceiro na primeira entrada do segundo multitap, segurando o L e Y. E o último na segunda entrada, segurando Você tem 4 controles de Nintendo Switch e 2 Super Multitap. Só pra você colocar o endereço de memória e ainda
Se fosse isso aí, e você fizesse o split lá, fechou, legal. Mas você tem que fazer mó rolê, mó paranauê, super, super preciso, pra aí sim você conseguir chegar nos créditos. Mano, loucura. Eu fico perguntando às vezes, como é que os caras descobrem isso? Como é que os caras vai lá e vai testando isso? Tipo, ele pegou, ele olhou na memória, ele pegou o controle e viu os bagulho que muda na memória e falou, mano, então eu preciso do A mais o L mais o B mais a setinha pra esquerda. Ou sei lá, cara, ele falou, existe esse aqui e eu sei como é que chega, agora vamos tentar fazer. Será que é isso que acontece? Não sei, mano. Quando AB Select cima e esquerda. Daí no console original, os caras colocam algum tipo de durex ou liga para deixar os botões desses 3 controles sempre pressionados. Porém, como o Furious é brasileiro e comprar tudo isso seria no mínimo O controle oficial, ainda produto limitado, né? Interação do Bomberman, você não usava isso pra mais nada. Caramba, cara. R$ 2.050, permitiram ele jogar só com um controle, junto com um Arduino que emula as memórias que esses controles afetam. Agora que todos os requerimentos foram cumpridos, vamos finalmente falar do item swap. Seguinte, o Yoshi consegue pegar alguns itens, tipo a moeda. Daí considere Isso aí não pode dar muita. Se bem que o único bagulho do multitap é você setar as memórias. Mas isso não, você fazer com o Arduino não pode dar meio que uma vantagem, não? Tipo. Se bem que não, né? Se bem que. Não. É até melhor, né? Realmente. essa moeda no slot 9 e o Yoshi no 8. Quando o cavalo agarra a moeda, o jogo entende que ele tá agarrando o item do slot 9, recebendo ele quando termina de comer. O problema é que dá pra pegar o item enquanto está na língua do Yoshi. Ele pega qualquer outro sprite que estiver perto. Isso faz o slot da moeda ficar vazio. Nisso, ao chegar o momento do Yoshi comer o item, ele come a última coisa que estava aqui, ou seja, uma moeda que nem existe mais. Então isso pode ser usado para duplicar os itens. Mas se liga, essa bola de basquete mostra um texto quando leva uma cabeçada. Ela é uma sprite e também ocupa um slot na lista. Daí supõe esse cenário. Moeda não vai comer o ticket, vai comer a caixa de... A caixa de texto? Sério? no slot 9 e Yoshi no 8. Bota o cavalo pra linguar o slot 9, só que pego ela pra esvaziar o slot e fico indo pra não, acho que ele só tava apresentando isso, pai. direita. Com isso, a bola de basquete que tem aqui do lado é invocada. Bola de basquete, então. Esse nome que ele deve, muito bom. E parece mesmo uma bola de basquete. Parece muito uma bola de basquete. Aparecendo no slot livre mais alto. Isso faz a bola de basquete aparecer na língua do Yoshi sem engolida, te dando uma moeda. Isso que é o item swap. Pegar a moeda na língua do Yoshi para fazer ele comer uma sprite não intencional. Depois disso, a bola de basquete nem aparece mais no lugar que deveria. Daí comer uma sprite bugada geralmente só te dá uma moeda, exceto os power-ups. Todo power-up segue uma etapa sobre o que fazer com o Mario de pega um endereço de memória e muda, né? acordo com o estado dele. Por exemplo, o cogumelo no Mario pequeno faz ele crescer, mas se tiver de fogo, o Mario não muda e o cogumelo vai pra mochila. Daí zoado que por algum motivo, os Chucks também são definidos como power-ups. What the fuck? Do nada? Só porque sim, só porque alguém tava com preguiça, mano. Alguém fez uma coisa ali. No código do jogo. Normalmente isso é de boa porque não tem como o Yoshi comer, mas Bom, sim, mas tipo, é só muito esquisito, mano. Parece que o bagulho foi feito pra funcionar, cara. Parece que alguém na Nintendo descobriu uma forma de gerar em menos de 1 minuto e colocou no jogo. Ou melhor, vou colocar uma forma de gerar em menos de 1 minuto. Só pode. Cara, do nada, só do nada mesmo. com item swap é possível. E é isso que acontece nessa speedrun. Só que antes, de novo, precisamos de mais lógica de programação. E pra ficar bem claro, eu vou simplificar bastante nos exemplos. Meu Deus, Mario. Eles não refletem 100% com o código interno do jogo e nem com a lógica real da programação do Super Nintendo. Mas enfim, considere essa receita imaginária de bolo de Ok, ferver a água por 2 minutos, preparar a urtiga, bater. Ok. urtiga. Para seguir ela, você vai fazendo as etapas em sequência, coisa que também acontece quando um código é executado. As instruções são feitas uma depois da outra. Então imagine que esse código acontece quando o Mario pega uma moeda, e nesse momento ele tem 50. Então o jogo executa a instrução A, depois a B e vai descendo. Chegando nessa linha, sua quantidade de moedas aumenta em 1 e depois chega uma instrução condicional. Se a quantidade de moedas for menor que 100, pule para a linha 17. Como temos 51, acontece exatamente isso. Pula para 17 e continua indo para baixo.
Boa, boa. Porém, caso você pegue uma moeda e fique com 100, ao chegar aqui, ele não faz o pulo pra cá. Ele continua descendo, dá uma vida pro Mario e zera a quantidade de moedas. E é isso que precisamos entender aqui. O código consegue pular de um canto pro outro caso uma instrução ordene. Além disso, os pulos podem depender do valor de uma memória. Vamos supor que temos Tá. Pegando isso então de exemplo, instrução é tô matando o Bowser. Tá. Instrução então agora é colocar os créditos, ok? Que é setado pelo valor matei Bowser. Agora, se eu tô comendo a coisinha e consigo o endereço de memória do matei Bowser, então eu vou para os créditos. Tá? Falei de um jeito muito confuso, mas é isso então. uma memória no endereço 5020 com valor 30. Daí, ao invés da instrução mandar pular para a linha 30, ela diz para pular para a linha correspondente ao valor que tem no endereço 5020, que também é 30. Por fim, o último ponto importante é que tudo dentro do jogo é armazenado em números. Por exemplo, imagine que queremos salvar essa frase em números. Uma solução é criar 3 listas, uma com os nomes dos personagens do Mario, outra com verbos e uma terceira com objetos. Então o Yoshi vira 2, comprou vira 4 e sabonete 1. Agora, se a gente lê isso considerando que o primeiro é um personagem, o segundo um verbo e o terceiro um objeto, conseguimos recriar a frase com as listas. Aí se esses Isso é basicamente o que a IA faz hoje em dia também. Só que hoje em dia ela não pega exatamente palavras, ela pega parte de frases. números realmente fossem memórias, muito provável que teria várias outras antes e depois. Daí, caso iniciarmos a leitura numa memória antes dessa, geramos uma Mario vendeu fé. frase completamente diferente. E é esse tipo de coisa que o Super Nintendo consegue fazer. Interpretar os números das memórias como instruções. Não sei se a lógica é parecida com essas listas, mas isso não vem ao caso. Sabendo disso, bora voltar pro item swap. Daqui em diante, a explicação técnica é extremamente complicada, envolvendo muito detalhe de programação de Super Nintendo. Por conta disso, vou explicar o que considero mais importante, de forma que todo mundo entenda. Aí beleza, o Yoshi faz o item swap para engolir de forma bugada esse Chuck. E como esse vagabundo é definido internamente como Power Up, quando o jogo usa informação dele para descobrir o que fazer com o Mario, a execução do código acaba pulando para uma região que não deveria, o Open Bus. Com isso, memórias de lugares nada a ver começam a ser usadas para gerar instruções. A primeira sendo uma que depende da região que o Yoshi tá. Aí o seguinte, a fase internamente é dividida nesses Pô, mas eu sempre que eu ia fazer o bug do Chuck era o glitch, né? Do Chuck. Era pra pegar a orbe ali dele. Então, exemplo, se eu faço aqui, o bit fazer aqui já não funciona. quadrados verdes. E como Yoshi está nesse sétimo daqui de baixo, uma outra instrução é gerada, na qual depende da memória 17. Como ela virou 70 quando seguramos RLX antes do item swap, uma outra instrução é gerada, no qual é baseada com a memória 4. Nossa, já entendi. Entendi. Uma é baseada na outra, que 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 é baseada na outra. Por isso que a gente pegou até a memória do casquinho caindo e da posição pro Mario, girou com o casco também. Tudo para chegar numa última memória que ali ela vai pro crédito. Aqui virou FC pulando nessa tartaruga. Aí, pra surpresa de ninguém, isso gera outra instrução. Dessa vez, dependendo da memória 1A06. A alterada quando duplicamos o bloco para a direita. Isso faz o jogo ler a memória 300 como se fosse instruções. E como giramos com o casco para deixar essa memória no valor 80, o código pula para a memória 02F2. E mesma coisa. A gente manipulou também. Instruções começam a ser geradas a partir daqui. E como logo do lado tem a memória 02F4, que foi manipulada quando criamos o peido numa posição específica, uma instrução nova é gerada, na qual usa informações da memória 18 E a das casquinhas caindo. 2A e 1829, que foram as manipuladas com os pedaços desse ovo. Por conta disso, o código pula para a memória 421A, local que tem informações dos botões que estão sendo apertados, incluindo os controles Ele não falou o nome, ele só falou que tinha multitap, não falou qual era a memória. dos multitaps. Daí é que acontece meio que o tolete. E como o Mario está exatamente nessa posição horizontal, a memória D1 fica com o valor DF. Depois de mais algumas instruções serem executadas, chega a instrução mais importante. A memória 100 vira um C. Essa memória determina o Game Mode.
nem ferrando. Então, os créditos estão em algum Ela lugar. muda de acordo com o tipo de tela que estamos. No menu inicial ela é 7, no mapa principal é 0E, e quando o valor é 1C, é no meio dos créditos. E é por causa disso que o Mario teleporta pra lá. Então é isso. Esse é o super resumo do Credits War. Então é isso. Então, eu faço o item swap, ele vai para um lugar que tem um tanto de memória nada a ver, o sistema tá, mete essa memória nada a ver aí. E aí, ele pega então a memória do Yoshi, a memória do Yoshi pega a memória dos inputs, a memória dos inputs vai, a memória do bichinho que tá no chão, a memória do bichinho que tá no chão busca a memória do bloco que eu dupliquei, a memória do bloco que eu dupliquei, ela fica confusa, vai pra outra, e aí vai as texturinhas dos casquinhos, aí depois vai por um tanto de merda que vai acontecendo, e até que eu zerei o jogo. Só que temos algumas observações. Meu Deus, mano. É loucura, cara. O cara tá literalmente reprogramando o jogo. O cara não tá jogando, ele tá reprogramando o jogo enquanto joga. O cara tá mexendo, fuçando nos códigos do jogo enquanto joga, mano. Loucura, cara. Primeiro, é que alguns desses valores podem ser diferentes dependendo da estratégia que você faz. Por exemplo, tem uma que usa a posição horizontal DD ao invés de DF, e outra que o Game Mode muda pra 20 ao invés de 1C. E por quê? Tem um motivo? Coisa que também leva para os créditos. Além disso, essa imagem que montamos na verdade é a teoria de uma estratégia um pouco mais lenta que o recorde mundial. E eu só fui perceber isso depois do vídeo ficar quase todo pronto. Basicamente, essa versão demora um pouco mais para bater no segundo bloco e joga o casco para cima ao invés de para frente. Então isso não reflete com tanta precisão o que acontece na speedrun do Fury. Mano, não quero nem saber como é que é a speedrun. Se isso aqui é o mais lento, é o mais básico do básico, mano. O do Furious, então, deve ser um quadro gigante, assim, não cabe nem na tela. Precisão na real nunca teve porque o bagulho já tá muito resumido. Porém, o mais importante de entender aqui é que comer um chunk de forma bugada faz o jogo pular para uma área do código não intencional. E por causa das manipulações de memórias feitas no começo, o jogo te leva para os créditos. Daí com isso temos um ponto a se pensar. Será que ele tem esse recorde só porque poucas pessoas competem na categoria? Então, essa speedrun tem um guia escrito bem detalhado. Então aprender ela não é um problema. Complicado é se querer jogar no console, porque configurar os multitaps ou um Arduino realmente parece uma desgraça. Porém, fazer isso no emulador é bem tranquilo, coisa que esse guia também ensina. Mas na real, eu acho que essa categoria é impopular porque parece muito chata de correr. Acaba que ensina, mano. Acaba que, tipo... Pô, não deve ser legal assistir nem fazer. Você chega lá, faz 1 milhão de coisas, nada a ver, difícil pra caramba, e zera o jogo, e é isso. Por menos de 1 minuto seria o jogo. Não, divertidaço. Tem uns bagulho que é super difícil de fazer e tal, mas... O bagulho que é super difícil de fazer em 1 segundo, mano. É meio... Sei lá, tá ligado? Meio... Tanto faz. Acho que não é tão visual, não é tão gostoso, não é tão agradável. Tem uns bugs em jogo que é agradável, é gostoso, mano. Você vê o bagulho bugando, você vê o negócio tudo lá explodindo. É legal, deve ser gostoso de fazer e é gostoso de assistir também. Isso aí, tá. Exemplo, já vi uma vez o recorde do Furious, nunca mais, mano. Tem uns que eu vejo muitas vezes. Tipo os de Zelda. Os de Zelda é da hora. Os dos novos, que você sai voando do nada. Metade do tempo dela é vendo uma cutscene e a outra é uns tricks estupidamente precisos. Acredito que quem faz speedrun de Mario World prefere competir uma rota mais parecida com gameplay intencional. Isso aqui é mais da hora, mano. Porque, tipo assim, você vê a movimentação do cara, tá ligado? Você vê, mano, olha, preciso, tal, que maluco, eu tô aí. Você consegue entender porque o cara tá fazendo cada coisa, tá ligado? Não uma coisa, tipo, maluca. Você só vai falar, cara, o cara é muito bom. Dito que quem faz speedrun de Mario World prefere competir uma rota mais parecida com gameplay intencional. Tá, mas por que eu tô desviando o assunto pra algo nada a ver? Então, o Furious ganhou uma atenção considerável quando pegou esse recorde mundial. Teve um bocado de notícia falando sobre e chegou até a ser convidado num programa da Globo chamado 01. Nisso, muita gente que nunca viu speedrun na vida foi exposto a uma que ignora o jogo inteiro. E isso também é meio paia. Quer dizer, o pessoal, a maioria do brasileiro, o Jorjão aí da feira não sabe o que é um speedrun, cara. Não deve nem saber o que é internet direito. Aí do nada sai no jornal, programa de TV e tudo, cara. O cara vê que isso é speedrun, deve ser meio paia, tá ligado? Que não é speedrun que eu falei, não é tão agradável. Eu não gostaria de ver, quer dizer, não é que eu não gostaria de ver, porque eu já vi, né? Mas assim, se eu nunca tivesse visto speedrun, eu ia achar muito paia. Muito.
tá ligado? Não, pô, caralho, o cara estragou o jogo. Sacanagem. Nem pra jogar normal. Isso que eu pensaria, tá ligado? Eu acho que muita gente deve ter pensado mais ou menos isso. fazendo coisas que não entendiam. Então, alguns viam o bagulho e achavam uma bosta. E sinceramente, mesmo explicando a lógica dessa run, eu ainda acho válido achar desinteressante. Até porque eu também penso um pouco assim. Eu acho muito massa a teoria por trás, mas a speedrun em si eu não acho visualmente agradável. Problema é que quando o Edinaldo via a notícia do Furious, O Jorgeão, é. ele não sabia que tinha outras categorias de speedrun. Ele achava É isso, pô. E o cara fala, isso é speedrun, mano? Ah, que besteira. que o Furious tinha tirado o lugar do cara que pegou o recorde mundial em zerar pelo caminho da estrela. E é por isso que tô dando muita ênfase nisso. O Furious jogou numa categoria onde todos competem para fazer um teleporte leproso no final. Quanto tempo? O Furious jogou numa categoria onde todos competem 4 anos, 1 ano, 4 anos, 10 anos, o pessoal tá no topo. Não tá renovando, não. O pessoal acha que já desistiu até da categoria. Mas você vê que é uma a diferença brutal, mano. Olha, diferença de quanto? 300 milésimos, mano. Menos de 300 milésimos, 200 e poucos milésimos aqui também a diferença do segundo pro terceiro, cara. Questão de milésimos, cara. Tá maluco. para fazer um teleporte leproso no Ó, diferença de o quê aqui? De 3 segundos. final. Daí agora, pra gente ter uma noção ainda melhor dessa speedrun, vamos analisar a dificuldade de executar cada etapa. A primeira parte de pular na tartaruga tem que ser quando a ponta do pé do Mario tá mais ou menos nessa região. Se pular meio torto, a memória vira FB ou FD ao invés de FC. E ainda Chato demais. precisa mirar para bater na parte esquerda do Koopa, coisa que também dá para errar. A duplicação do bloco para a direita também é problemática, porque a interação do casco com o bloco é meio inconsistente. Tem vezes que você faz a execução correta e mesmo assim não funciona. Ah, dava pergunta pro Furious, né? Como é que era? Fora que a janela de acertar isso é meio curta. Depois tem a manipulação dos pedaços do ovo. Uma forma de fazer isso é sair correndo até essa caixa de texto aparecer, depois virar enquanto deixa o pixel preto desse bloco aparecendo na tela. Isso é meio tenso porque o lugar que o Mario para quando essa caixa de texto aparece costuma ser diferente em cada tentativa. Então basicamente precisa improvisar o movimento para parar na posição exata. Já essa manipulação que precisa girar com o casco é bem tranquila, porque ela não depende de um posicionamento perfeito. É uma posição relativa com a câmera do jogo. Ah, então boa, é top demais. Então, enquanto você manipula a posição do ovo, você acaba deixando essa memória como 80 de brinde. Aí depois da câmera se mover, precisa ir exatamente 17 pixels para a esquerda. Para saber a posição que tem que parar, dá para usar o gráfico do jogo como referência. Por exemplo, esse chão é formado pela repetição do mesmo bloco, que tem um tamanho de 16 pixels por 16. Então se a ponta do pé do Mario tá tocando nessa parte do gráfico do bloco, ao andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. exatos 16 pixels, ela vai tocar na Era mesma 16. parte do gráfico, porém no bloco da esquerda. Então com 17 pixels, tem que ficar nessa posição, só que mais um pixel para a esquerda. É isso. Acertei, pô. Um gênio, gênio. Gênio que sabe contar. Agora tem a parte de correr para a direita até queimar o casco. Isso de forma geral é mais tranquilo, porque a área de colisão do fogo e do casco são bem grandes. Só que fazer a moeda cair na ponta desse chão parece meio chato. Daí por fim, chega o item swap. Parece? Como assim? Achei que você sabia do que você estava falando. Nela precisa ser cirúrgico no movimento inteiro. Tem que ter uma boa distância da parede, jogar a língua logo depois de criar a moeda e ficar numa posição horizontal exata para dar certo. Então essa speedrun de forma geral é bem tensa. Porém, como eu nunca fiz speedrun com essas estratégias, eu não tenho a noção real da dificuldade disso. Então eu pedi pro Furious ranquear a dificuldade de 1 Que isso, mano? Chamou o Furious a mesmo? 10, onde quanto maior, mais difícil. Lembrar que as notas são relativas a essa speedrun. Então o 10 significa que é a parte mais difícil da run, e não que é o trick mais difícil do mundo. Tá. Mano, pra você ter ideia, a speedrun mesmo, a coisa toda acontece em 20 segundos, mano. Que outros 20 segundos você esperando vai entrar na fase, cara. Tá. Boa. Vídeo boa. Sério? Por quê? É porque precisa do pixel exato, mano. E essa galera do Mario foi estranha. E eu ainda achava que. Ah, se bem que os dois é pixel exato, né?
Que aí também você tem que andar 17, exatamente. Loucura. E essa galera do Mario foi estranha. Eu ataquei mal, cara. Tranquilo. Esse é o menino que dá o cu, ó. Sério? Eu já fiz uns itens swap. É tão difícil assim na speedrun? Precisa ser tão preciso o local? É que não parece nada diferente, não. Olha, na técnica. Esse é o menino que dá o cu, Às vezes pra ele é difícil. ó. Lembrar que ele precisou fazer isso rápido e acertar de primeira, o que deixa muito mais complicado. Então, de forma resumida, mesmo Mano, ele fez isso em 20 segundos. Todos aqueles bagulho que é perfeito. Você tem que fazer o negócio perfeito no momento perfeito. Ele fez isso em 20 segundos. Ele fez tipo uns 5 seguido, tá ligado? É loucura. com a categoria não sendo muito competida, ele precisou de uma execução muito boa para pegar esse recorde. Aí outra coisa que costumam perguntar é como os caras descobriram isso. Então, o jogo Por acaso eu perguntei sim, não me bate na cabeça como é que se descobre um trem desse, não. saiu em 1990 e desde lá o conhecimento foi sendo acumulado. Hoje em dia tem versões modificadas extremamente complexas, os caras que fazem tais caçando coisas novas, ou gente com conhecimento absurdo da programação do Super Nintendo e dos códigos internos do jogo. Inclusive, foi com a ajuda desses cracudos que consegui fazer o vídeo. O próprio Furious me ajudou a tirar as dúvidas sobre a run, e também outro brasileiro chamado Noise, um cara que manja muito da tarde Grande nós, hein, mano. Cara, muito agradável ele. É agradável demais, mano. do jogo. Também tem os conteúdos em inglês que me ajudaram a entender a run, coisas que vou deixar na descrição, incluindo um documento que explica muito a fundo a lógica dessa speedrun, onde cada parágrafo eu precisei ler 30 vezes para entender o que estava escrito. Por fim, esse vídeo teve uma parte bem considerável que foi removida do roteiro. Inicialmente eu também iria fazer uma speedrun disso e comentar aqui. As Desculpa aí, mano. Até te entendo se não colocar. Não, tá mais do que. E eu não faria esse bagulho, não. Parece coisa de doente. estratégias do recorde mundial são sim difíceis, mas tem uma variação muito mais fácil, que obviamente é mais lenta. Treta que mesmo assim precisa do item swap no final. Apesar dele ser um pouco mais fácil porque você só pega a moeda depois dela bater na parede. Eu passei horas É tão difícil assim? Sério? Mano, eu faço tipo. Ou talvez esse aí seja difícil, né? tentando e simplesmente Tipo assim, eu faço de boa esse aí. Será que eu vou ser um recordista mundial já? tinha algo do além que fazia eu errar. Eu usava save state, diminuía a velocidade e nada. E o mais lixo é que eu fiz um tutorial dessa versão mais fácil em 2019. Não tem nada mais frustrante do que não conseguir Mas isso aí deve ser tipo o endereço de memória que não bate aí, não come o bichinho, não sei. Que não é difícil fazer muito swap, mas deve que nesse contexto todo aí deve ser difícil. Tipo, você pegar o endereço de memória certinho. seguir um tutorial que você mesmo fez. Ainda mais quando o vídeo é todo cagado e com música de fundo estourada. Bem no meio desse pixel aqui, ó. Se lembra? Não. E na época Não. o meu PC era tão ceboso que até lagava. Nesse período eu até consegui fazer uma speedrun podre no tempo de 1 minuto E tem o Fearless aqui, todo cagado. e 7 segundos. E sim, esse tempo é um lixo. Como você leva 20 segundos só pra entrar na fase, se comparar com o Furious, eu levei mais que o dobro do tempo pra preparar o glitch. Fora que a gravação é toda imunda. Eu sem querer deixei o rato na tela, na direita tem um Furious leproso, e no timer tinha um Marcos Castro porque ele é parecido com o Seth Bling, o cara que fez alguns Nem sei quem é você. guias dessa speedrun. Ah, ok. Ah, mano. Parece um pouco, parece. Daí se esse vídeo for bem, eu posso tentar bater esse meu recorde antigo e fazer um vídeo dizendo a experiência. Acho que a meta de zerar em menos de 1 minuto parece bem de boa. Mas enfim, vou deixar o recorde do Furious aí na descrição, caso queira comentar algo lá. E não posso deixar de agradecer aos membros do canal. Primeiro os corno dono de posto, Arthur Lopes, Jaime Mendonça, Charivan X. Bom, é isso. Então, o videozão que dele já acabou, vai dar agradecimento pros membros aqui. Cara, videozão top aí de novo do Miséria. Gosto muito do conteúdo dele. Assim, eu vejo poucos vídeos, eu não vou mentir. Eu acho que eu vi uns 4 dele. Ele não tem muito vídeo assim postado no canal. Ele tem mais aqui é shorts. Shorts ele tem demais, que é geralmente o que eu vejo dele. Mas o videozinho longo eu nunca acompanhei muito. Gostei desse videozinho aí. Inclusive esse aqui, da speedrun de Zelda também. Tô louco pra ver, só que não vai dar pra ver aqui no canal, que é 2 horas e tanto, né? Não sei se vocês gostariam de ver um vídeo de 2 horas aí comigo.
E é isso, acho que eu vou indo aí. Videozinho da hora. Tomara que tenha entretido vocês. Tchau, tchau.